Vamos ler? Capítulo 3, versículo 1. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Vamos ler mais uma vez? Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial. Você é participante, meu irmão, da convocação celestial? Você tem certeza disso? Então diga, eu sou participante da convocação celestial. Amém? Considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Amados, aqui o escritor de Hebreus ele está falando claramente. Atentai, você que faz parte desta convocação celestial, você que faz parte deste povo que almeja, que dia após dia tem guardado a sua esperança no Senhor. Atentai ao sumo sacerdote, ao apóstolo. Por que apóstolo? Porque Jesus, quando ele veio nessa terra, ele veio com uma missão. Ele veio enviado por Deus. E por que sumo sacerdote? Porque ele sim pagou o preço. Ele sim tem a condição de interceder por nós. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra um tanto quanto de exortação, mas uma palavra mais no aspecto de fortalecimento, de ânimo para a igreja. Junto com aquilo que Deus tem falado nesses dias, algo tem sido muito claro como a palavra, a mensagem, junto com uma mensagem de santidade, com uma mensagem de quebrantamento, uma mensagem de alerta, porque Jesus está às portas, mas tem sido também uma mensagem de perseverança. Quantos têm percebido, quantos têm entendido isso no Espírito, que junto com essa mensagem, Deus tem falado de uma mensagem que há o que vencer, há o que perseverar? Quem tem entendido isso nesses dias? Tem sido muito claro que o Espírito Santo tem falado isso nos nossos corações, porque nós temos vivido tempos difíceis, tempos maus, tempos aonde quem não tem uma clareza, quem não tem uma convicção verdadeira da sua fé em Cristo, está correndo um sério risco de se perder, de ser vendido, ou talvez de ser enganado, até mesmo por religiões com títulos de cristã, que prega a palavra. Então, a palavra hoje é uma palavra de exortação para o sumo sacerdote. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 2. Ele foi fiel àquele que o constituiu assim, como também Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Amados, quando o escritor ele está falando para a gente se atentar, olhar para o apóstolo e sumo sacerdote, ele está, no decorrer dos versículos que nós vamos ler aqui, vocês vão entender com mais clareza isso, mas o escritor ele está ali convocando a igreja para olhe para o sumo sacerdote. Olha o que ele pode fazer. Se você ler o livro de Hebreus inteiro, você vai ver que o livro de Hebreus ele dá uma clareza muito grande, assim, um entendimento muito profundo de Jesus como um sumo sacerdote, como aquele que cumpriu um sacrifício perfeito. Não há mais necessidade de outro sacrifício. Não há mais necessidade de uma outra pessoa intervir entre você e Deus. Quando Jesus, aqui o escritor ele usa o exemplo de Moisés, porque ele estava ali falando e obviamente, na figura ali do Velho Testamento, não existia outra pessoa com tão grande aprovação ou tão grande admiração por aquele povo do que Moisés, porque Moisés foi aquele que intermediou Deus e o povo de Deus. Ou melhor dizendo, Deus e o povo, né? Aquele povo duro, incrédulo,
Moisés foi o cara que ouvia Deus e transmitia para o povo. Moisés era quem intercedia pelo povo quando o povo estava caminhando em pecado, estava sendo ali, traçando talvez a sua sentença de morte. Moisés ia lá e intercedia pelo povo diante do Senhor. E Deus falava com Moisés e Moisés transmitia isso ao povo. Então Moisés era a figura de Cristo no Velho Testamento. Mas aqui o escritor fala assim, ó, olhai para quem? O sumo sacerdote. Olhar para o apóstolo, aquele que veio dos céus com a missão de cumprir o sacrifício que nós, ou eu e você, deveríamos pagar. Amém? Vamos descorrer e nós vamos ter uma clareza disso. Versículo 4. Portanto, toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto... Espera aí, amados. Tem alguém fazendo a proeza de me ligar. Perdão. Ninguém nunca me liga, né? Engraçado, né? Só o pastor Ronaldo que me liga. Mas é verdade mesmo. A coisa mais rara que tem é esse celular tocar. Então, versículo 6. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Repita, somos nós. Amados, aí o escritor começa a mostrar aqui. Moisés foi fiel àquilo que Deus constituiu. Note que a Bíblia fala do passado, Moisés foi. Mas aqui ele coloca aqui Cristo no presente, ó. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nós nos gloriamos. Então, olha que interessante. Nós começamos o versículo, o capítulo, dos santos participantes da convocação celestial. Aqui eu perguntei, você entende, você tem isso dentro do seu coração claro, que você faz parte dessa convocação celestial? Então, peraí, se você faz parte dessa convocação celestial, então agora você precisa entender que existe alguém que administra isso, existe alguém que cuida disso, existe alguém a quem nós precisamos recorrer, a quem nós precisamos estar conectados intimamente para que essa convocação seja verdadeira, para que essa convocação de fato gere fruto. E aí o versículo 6 diz, no finalzinho dele lá, isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Ou seja, se você estiver confiante, crendo, perseverante. Amados, veja que isso é o que eu comecei a falar. A mensagem que hoje tem sido latente, da perseverança. Perseverar no Evangelho, perseverar naquilo que Deus colocou no seu coração. Perseverar na confissão de fé que você fez um dia diante do Senhor. Perseverar naquilo que Deus te deu. Sabe, não desanimar, não retroceder, mas estar firme rumo ao alvo, rumo à certeza que Ele vai voltar e Ele vai vir buscar uma noiva ataviada. Mas nós não conseguimos isso, nós não podemos fazer isso sozinhos. Sabe, meu irmão, você não consegue fazer isso no seu braço. Você não consegue fazer isso na sua capacidade, na sua eloquência, no seu conhecimento bíblico, no seu conhecimento de vida. Você não consegue fazer isso. Vamos continuar, que nós vamos entender. Versículo 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Amados, nós vamos ser provados.
Os dias maus estão vindo. E para alguns já estão aí acontecendo. Seja uma perseguição no seu trabalho, seja uma perseguição na sua casa, daqueles que andam com você. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Seja uma perseguição porque você está sendo taxado como louco, ou talvez você não está sendo taxado como nada. Mas se você está firme nessa confissão de fé, eu te garanto, as coisas vão se apertar para nós. É impossível, meu irmão, você ser um crente verdadeiro nesse tempo e vira e mexe. Tempo, isso eu estou falando hoje no ambiente de uma liberdade que nós temos como igreja cristã. Mas eu digo que se você for verdadeiramente, é impossível você hoje não se esbarrar com essas circunstâncias aonde você vai ser oprimido, aonde você vai ser ridicularizado, aonde as pessoas vão achar que você é louco, achar que não é bem assim, achar que você não deve continuar dessa forma. Vamos continuar aqui, versículo 9. Onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por este motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Então, amados, se nós temos um sumo sacerdote, se nós temos um Deus, o Cristo, que veio aqui na terra, que hoje não precisa mais haver expiação de sangue para a pureza, para a purificação do pecado. Hoje nós temos alguém que advoga a nossa causa, que intermedia as nossas necessidades com Deus, que supre as nossas necessidades, que conhece as nossas fraquezas. Amados, nós temos que guardar o nosso coração para não nos rebelarmos. Note que o povo de Deus, por isso que o escritor aqui ele usa o exemplo do povo de Deus, existe uma característica muito gigantesca, muito grosseira, muito escandalosa no povo de Deus, naquele povo que não entrou na terra prometida, que era um coração rebelde, um coração incrédulo, arrogante, um coração que por mais que estava vendo, por mais que viu o mar se abrindo, por mais que viu o fogo vindo, a nuvem de fogo à noite, a nuvem que protegia durante o dia, por mais que aquele povo viu os inimigos sendo mortos de forma milagrosa, por mais que tudo isso, aquele povo ainda era incrédulo e arrogante. Aquele povo não conseguiu entrar no descanso do Senhor. Amados, nós corremos esse risco. Por isso que existe algo que nós precisamos nos atentar durante a nossa caminhada cristã, para que nós não entremos nesse erro de termos um sumo sacerdote, de termos todas as possibilidades, porque tudo já está feito, porque Jesus já fez tudo, o sacrifício já está feito. Não há mais eu e você não temos mais que imolar um cordeiro, uma vaca, o que for, porque Jesus já fez tudo. Sabe, nós não precisamos mais recorrer a ídolos, a estátuas, nós não precisamos fazer nada, porque Ele já fez tudo. Mas se nós não atentarmos o nosso coração, como nós começamos a ler o versículo 3, se nós não atentarmos a nossa confissão de fé ao sumo sacerdote, nós corremos o risco de se tornarmos este povo, incrédulo, não crendo, retrocedendo, em vez de olhar para o Senhor, em vez de se chegar à presença do Senhor, sabendo que nós temos a confissão de fé e permanecemos nessa condição de fé crendo até o dia onde nós deixaremos de sermos essa natureza carnal, onde nós teremos nosso corpo transformado, revestido de glória. Sabe, se nós assim não continuarmos, nós corremos o risco de nos tornarmos rebeldes. Isso, olha no versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Não é o tempo que se chama ontem. Ai, mas
Antes aqui na igreja era tão gostoso. O povo subia pelas paredes, né? Parecia umas lagartixas, né? Né? Nossa, mas aquele tempo era tão legal onde que todo mundo cantava e tocava de costas, né? Nossa, aquele tempo, ai, mas eram as palavras tão bonitas. Nossa, mas as músicas, né? A gente estava até lembrando agora a música, né? Essa Nossa Estrela da Manhã, né? Nossa, mas naquele tempo eram músicas tão bonitas compostas, né? Não, amados. Exortai-vos uns aos outros. Tem uma versão que diz, para você, nossa, fugiu a palavra agora. Para você incentivar, caramba, esqueci a palavra. Encorajar uns aos outros. No tempo que se diz hoje. Mas por que isso? Vamos continuar lendo. De maneira que nenhum de vós seja embrutecido ou tenha os vossos corações endurecidos pelo engano do pecado. Amados, o povo de Deus lá, o povo hebreu lá no deserto, quando eles saíram do Egito, quando eles estavam saindo do Egito era uma maravilha, mas ali a incredulidade do coração deles foi entrando de tal forma que eles começaram já a blasfemar contra o Senhor, a ponto de falar assim, era melhor ter morrido no Egito. Por que me tirou do Egito para eu vir morrer aqui, Moisés? E amados, notem que se a palavra de Deus está falando aqui para nós exortarmos, para nós encorajarmos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, todos os dias, é porque nós corremos esse risco. Ou você acha que a palavra de Deus é mente? Ou você acha que a palavra de Deus aqui forçou a barra? Não precisa de tudo isso. Precisa, meu irmão. Precisa sim, você pegar o seu irmão. E tem momentos que você vai precisar falar para ele que ele está errado, que ele está andando num caminho de morte. Precisa sim, meu querido, você de repente olhar para o seu irmão e falar, cara, para com isso, cara. Não tem nada a ver isso aí. Não tem base um negócio desse, não. É verdade. Sabe, amados, o erro da igreja moderna de hoje é achar que a responsabilidade de pastorear a igreja é do pastor. E não é. A responsabilidade do seu irmão é seu, porque se você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Se você não quer ir para o inferno, não queira que o seu irmão vá para o inferno. Se você não quer cair no engano, não queira que o seu irmão caia no engano. Então olhe para ele como você olha para você. E não deixe, amados, não deixe, porque isso é mandamento da palavra. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido, seja enganados pelo pecado. Amados, como o pecado tem entrado dentro das igrejas hoje, como o pecado tem de forma sutil entrado, e aquilo que para nós era escândalo há tempos atrás, hoje está se tornando normal. Está amarrado em nome de Jesus, nós vamos aqui não. Em nome de Jesus. Mas, amados, o que mais tem acontecido hoje na igreja brasileira, naqueles que se dizem cristãos, naqueles que se dizem amantes, que se dizem confessar Jesus como Cristo, é isso. Que o engano tem entrado. E hoje as pessoas têm uma dificuldade enorme de ouvir você está errado. Ô irmão, você não pode fazer isso daí. Como a carne grita. Mas ela vai gritar mesmo, porque ela é carne. Mas e aí? Você, igreja. Você aqui, ó. Você que levantou a sua mão quando nós falamos. Participantes da convocação celestiais. Eu e você. No versículo 6 que nós lemos lá. Aqueles que retêm a fé perseverante e encorajam a esperança da qual nos gloriamos. Ei, você. Você tem se disposto a olhar para o seu irmão, a olhar para você e falar, Senhor, meu coração está rebelando? Senhor, será que eu estou esquecendo aquilo que o Senhor fez, aquele dia precioso? Senhor, será que eu estou me deixando levar por o mundo? Estou esquecendo que o Senhor já venceu tudo na cruz e o lugar que eu deveria estar debaixo dos teus braços, debaixo das tuas asas de cuidado, eu já estou me distanciando? E você
não está mais cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer? Amado, se você vir aqui, se eu vim aqui nessa igreja, somente sentar nesta cadeira e, e, não, e não desejar e não arder no meu coração que Deus me use para que seja para livrar um irmão do inferno, que seja de repente para falar, cara, tá errado. Ai, mas ninguém fala, mas o líder não fala, mas... Amados, a palavra de Deus fala para nós exortarmos todos os dias. Para que o nosso irmão não se perca. Para que a dureza que aquele povo usufruiu, a gente não passe por isso também. Amém? Vamos ler o versículo 14. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Ó, veja de novo aqui, ó. Na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Ou seja, meu irmão, você que é participante de Cristo, você precisa perseverar. Perseverar no que, amados? Perseverar naquilo que Deus tem falado com você. Perseverar nesse caminho de santidade. Perseverar nesse caminho que o Senhor tem chamado para não desanimar, para não desistir. Perseverar quando o Espírito Santo fala para você, vai lá e fala, vai lá e exorta, vai lá e dá, vai lá e semeia. Isso é perseverar. Perseverar, amados, não é você, sabe, não é você de repente estar aqui quando está tudo bem na sua casa, de repente as suas finanças estão boas, de repente hoje você está passando um momento de paz na sua casa. Então você vem, você levanta as suas mãos, você adora o Senhor, você até chora, você até dá um glória a Deus na hora do culto, você até fala um aleluia, você até bate palma quando termina a música. Perseverar não é isso. Perseverar é quando tá as coisas difíceis, quando vem um dia mal, quando de repente parece que você está orando e Jesus não está ouvindo. Ou só eu que tenho essas sensações? Ou só eu que faço, tem momento que a gente parece que tá sozinho no barco, né? Mas, meu Deus do céu. Senhor, será que eu estou certo? Eu estou fazendo certo? Será que eu não estou meio precipitado, não? Que parece que eu estou sozinho nessa. Mas é aí que nós perseveramos, amados. É nos momentos difíceis que nós perseveramos, não é nos momentos fáceis. É nos momentos difíceis que nós viemos aqui, que nós estamos aqui adorando o Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor, porque não há outro Deus, não há outro nome que pode salvar, porque se eu assim me fizer, Ele vai me salvar. Amados, é por isso que nós estamos aqui. Você não está aqui porque isso aqui é um clube. Você não está aqui, meu irmão, porque você não tinha nada mais legal para fazer na sua casa. Se você veio aqui nesta noite é porque você sabe, porque você entende e porque você precisa dele. E eu preciso. Amados, por isso que Davi fala, Senhor, vale mais estar um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amados, como é bom estar na presença do Senhor, porque isso nos robustece. Amados, é fato, você vê que as pessoas que são perseverantes, as pessoas que estão sempre aqui, talvez nos momentos difíceis, são aquelas pessoas que mais estão firmes na fé. Eu penso que, se você não consegue ser fiel com o Senhor naquilo que é externo, você não consegue ser fiel com o Senhor naquilo que é secreto. Se você não consegue ser fiel com o Senhor, cumprindo em estar nos cultos, nas reuniões, adorando o Senhor, buscando, porque isso aqui é um culto, amados. Não seja religioso em achar que a igreja é uma religião. Estar aqui é uma religião. Ah, não, ir para a igreja é religioso, é coisa do passado. Agora a moda é assistir o culto de casa, né? Na internet. Agora a moda é qualquer coisa menos estar na igreja. É religioso. Não, amados. Cara, você não sabe como Deus se alegra. Amados, tem momentos que eu tenho a clareza, quando eu venho do serviço, venho nos cultos, tem dia que eu estou cansado, a capa da gaita. Mas eu venho, cara, porque ali eu estou falando, Senhor, eu quero te dar algo que me custe. Senhor, eu quero te dar o meu coração, o meu corpo, a minha alma, o meu descanso. Sabe? Porque Ele é digno, porque
se eu fizesse tudo isso e mais um pouco e muito, muito mais, ainda não se compararia ao que Ele me deu. A salvação, a vida eterna que Ele me ofereceu. E é isso que eu quero nessa noite. Versículo 15. Por essa razão é que se afirma hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? Amados, talvez você nessa noite, meu irmão, talvez você nessa noite, você está com o coração cansado. Talvez você está passando num momento, um processo na sua vida, e foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo colocou claramente no meu coração que existe pessoas que estão se cansando da caminhada cristã. Existem pessoas que estão se fadigando porque estão estão cultuando o homem. Entende que eu estou falando cultuar o homem aqui, irmãos? Não estou falando cultuar o pastor Ronaldo. Mas está vindo na igreja por vir, está levantando as mãos por levantar, está cantando a música porque é uma música legal, porque tem um arranjo legal, porque é uma música que você gosta. Está orando porque estão obrigando. Sabe, já perdeu, já se desconectou da essência, já não consegue entender mais por que está aqui, por que está buscando o Senhor. Sabe, já está olhando para a igreja como algo místico, uma religião, que eu tenho que ir lá, bater meu cartão, porque se eu for lá, minha consciência não vai pesar. Aqui o versículo 16 fala, ora, quem foram aqueles que ouviram e se rebelaram? Quem foi aqueles, meu irmão, que ouviram e se rebelaram e viraram as costas? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? Não foram aqueles que viram grandes milagres do Senhor? Ei, meu irmão, presta atenção que eu vou falar para você agora. Qual que é a sua dificuldade hoje? Talvez você está passando um momento de dificuldade da sua vida financeira, da sua alma, você não está conseguindo achar o rumo dos seus sentimentos, está meio tudo bagunçado. Mas você lembra daquele dia, daquele momento que Deus te pegou e Ele mudou toda a sua vida? Lembra daqueles momentos que você estava passando dificuldade financeira e Ele veio com a provisão? Porque você tem vivido na presença dEle? Então por que, meu irmão, você está deixando a rebelião entrar no seu coração? Então por que, meu irmão, você está deixando que o cansaço das obras da carne, o cansaço, perdão, das obras do braço, da nossa força própria, em querer fazer as coisas, em querer servir, está entrando dentro de você? Preste atenção, nós começamos a ler falando do sumo sacerdote. Olhar para esse sumo sacerdote. Olhar para Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote. Preste atenção. A nossa caminhada cristã, meu irmão, não é uma caminhada cristã voltada para o homem. Não é uma caminhada cristã voltada para uma instituição. Não é, porque se você assim viver, se você assim caminhar, você vai se cansar. Se você assim caminhar olhando para a vida do pastor Ronaldo, olhando para a minha vida, querendo olhar para mim, não, eu vou porque o Charles é o cara, o pastor Ronaldo é o cara, o pastor Vinícius, não, eles oram. Não olha para mim não, meu irmão. Embora é a minha obrigação ser exemplo, embora é a minha obrigação dar testemunho do Evangelho de Cristo, embora isso tudo é minha obrigação, mas não olhe para mim, porque senão você vai se cansar. Olhe para quem? Para aquele que pode advogar, que pode interceder a sua causa. Busque esse Deus que já fez tudo, porque todas as obras estão prontas. Não busque eu. Não busque o que eu posso te oferecer. Porque, meu amado, não sei qual que é a sua dificuldade de hoje, mas eu te garanto que talvez hoje você está tão focado numa dificuldade, num momento de desânimo, num momento de indagação, por que, Senhor, que você está se esquecendo que esse Deus que você está fazendo tanta pergunta, que esse Deus que você está questionando tanto, é o mesmo Deus que te libertou,
que talvez lá atrás, se você parar para pensar agora, ele já te supriu com provisão, com cura, com libertação. É o mesmo Deus, ele não mudou. Mas se nós ficarmos olhando para o homem, a rebelião, a rebeldia, o sentimento de culpa, o pecado vai entrando no nosso coração e vai nos endurecendo. Então já é um fardo vir para a igreja. Já é um fardo escutar a pregação. Já é um fardo escutar os louvores. Já é um fardo tomar um rala. Amados, nós temos que guardar o nosso coração. Eu guardo meu coração, toda vez que eu tomo um rala, minha carne grita. E às vezes eu falo, Deus, misericórdia. Eu sei que tomar rala, ninguém gosta de tomar rala. Mas quando a gente toma um rala, a carne grita. Fala, Senhor, misericórdia. Eu não quero que eu tenha um coração rebelde. Amados, porque o destino dos rebeldes é morrer no deserto. A recompensa para o rebelde é morrer no deserto. Não é entrar na terra prometida não, meu irmão. Então, se você tem tido um coração rebelde, não sei, talvez você tenha um monte de motivo, até legítimos, para estar com o seu coração triste. Ah, é porque fulano fez isso comigo. Ah, é porque o irmão tal falou isso de mim. Ah, é porque que aconteceu isso na minha casa? Ah, é porque está acontecendo as coisas desse jeito? Eu não sei, talvez os seus motivos aparentam até ser legítimos. Mas, amados, os rebeldes não entram nos céus. Vamos continuar. Versículo 17. E contra Deus se manteve irado por 40 anos. Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? Versículo 18. E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Amados, então note que nós começamos o capítulo olhando para o sumo sacerdote. Volte a olhar para o sumo sacerdote. Volte a olhar para Cristo. Volte a servir a Cristo. Amados, porque senão você vai se cansar mesmo. Senão a incredulidade vai entrar no seu coração. Porque a Bíblia fala que no final dos dias, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É uma verdade que isso tem acontecido na igreja de hoje? Muitos têm se esfriado no amor. Porque têm deixado a rebeldia entrar no coração. Porque têm deixado de olhar para o Senhor. Porque, amados, Ele é quem pode suprir as suas necessidades. Porque nele nós temos a convicção, a clareza. Se assim perseverarmos, se assim nos mantivermos nele até o grande dia, nós alcançaremos a salvação. E isso é um motivo, é a razão do nosso estar aqui. Do nosso buscar a Ele. De nós nos envolvermos com Ele. Pela presença dEle que é maravilhosa. Pelo abraço dEle que é maravilhoso. E porque somente Ele pode nos salvar. Se você buscar o homem, meu irmão, você não vai conhecer a salvação. Você não vai conhecer o repouso do Senhor. Se você buscar a instituição do homem, você não vai conhecer a salvação. Você não vai conhecer o repouso do Senhor. Mas se você buscar a Ele, se você de fato, que faz parte deste povo celestial, que tem mantido firme a sua fé, e talvez hoje, essa palavra, talvez você estava até um pouco distante, um pouco cansado, um pouco desanimado, eu não sei, mas hoje essa palavra veio para isso, para voltar os nossos olhos para o sumo sacerdote, para aquele que pode interceder a nossa causa, para aquele que pode suprir a nossa necessidade. Se você está precisando de força, meu irmão, olha para Ele, busca Ele, vai falar com Ele, vai se envolver com a palavra dEle. E você vai ter força para passar por essa dificuldade. Nele. Vai se envolver com a palavra dEle, vai buscar Ele no seu quarto, vai adorar a Ele. Permaneça. O problema é que quando o crente, e muitos crentes, muitos cristãos e que se dizem crentes, enfim, passam por um momento de dificuldade, a primeira coisa que eles fazem é parar de orar, parar de adorar.
A primeira coisa que eles fazem é parar de buscar o Senhor, é sair da presença do Senhor, porque está difícil. Não. Aí, como que você está, meu irmão? Ai, estou mal, não estou bem. Está orando? É. Ou vamos na igreja? Ai, porque não dá. Ah, mas tem uma festinha lá, vamos. E aí, meu irmão, se você não permanecer, e permanecer nos momentos bons e nos momentos ruins, você não vai suprir. Capítulo 4. Deixa eu ver se eu acho que... Versículo 16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, meu irmão, permaneça nesse lugar. Então, meu irmão, permaneça diante desse sumo sacerdote, diante de Jesus. Permaneça aos pés dele ali. Tá difícil? Permaneça nos pés dele. Tá tudo bem? Permaneça nos pés dele. Entre com confiança neste lugar de graça, de misericórdia, porque ele pode socorrer você nesse momento difícil que você está passando. Porque ele pode socorrer. Então, sabe, não vá para frente da televisão porque está tudo difícil. Não vai para a internet para tentar achar a sua resposta lá no Google. Amados, vai para o Senhor. Vai permanecer no Senhor, porque aí, amados, o que está tão confuso dentro de você, ele vai te dar clareza. O que você não consegue compreender, ele vai te ensinar. O que dentro de você parece que está sangrando, ele vai curar. O que você precisa de provisão, ele vai vir diante na sua vida. Mas permaneça, porque somente ele é sumo sacerdote, eterno, o que pode. A Bíblia fala que ele, por ter vindo, por ter passado pelas mesmas dificuldades que nós passamos, ele hoje pode interceder por nós. Então, amado, se achegue diante desse Deus, desse Jesus, que te ama, que deu a vida por você. Sabe, se você se distanciar dele, o mundo vai brilhar mesmo. Se você sair de perto da presença dele, se você sair de perto do brilho da glória dele, o mundo vai começar a brilhar. Mas se você estiver diante dele, você vai olhar para o mundo e vai falar, cara, isso é velho, isso é passado. Você não vai querer. É impossível você estar diante do Senhor e querer voltar para trás. É impossível você estar diante do Senhor, buscando ele, se envolvendo com ele e querer voltar para o Egito. Mas se você se distanciar dele, você vai querer. E é o que muitos, infelizmente, amados, têm feito. E é a sua responsabilidade, e minha responsabilidade isso. Exortar dia a dia, em amor, mas com temor. Sabendo que é nossa responsabilidade trazer o nosso irmão, ministrar a unção de Deus, orar por ele, abraçar ele, suportar ele em amor. É minha e sua responsabilidade olhar para o seu lado agora e falar, poxa, por que o meu irmão não está aqui? Será que ele está bem? É minha e sua responsabilidade, meu irmão, cobrar. Porque, por que você não está vindo na igreja, meu irmão? Você acha que isso é a responsabilidade de quem? Você já perguntou para alguém, ô velho, por que você não foi no culto domingo? Tá tudo bem? Ô mano, por que você não foi no culto de quarta? Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Tá precisando de ajuda? É, amado. É difícil. Eu sei que é difícil. É difícil para mim também, para todo mundo aqui. Mas é necessário. É necessário, porque isso não é uma doutrina da comunidade cristã de Poá aqui, da igreja. Isso não é uma doutrina dessa igreja. Da palavra. E a palavra é a verdade. E se Deus fez questão de colocar isso na sua palavra para a sua igreja, é porque é necessário. Então, amados, não endureça o coração como aqueles lá do Egito, que deixaram a rebeldia e a rebelião entrar no coração e morreram no deserto.
mas quebrante seu coração na presença do Senhor. Se você não está enquadrado na palavra de Deus, seja humilde, fala, Senhor, me perdoa, mas eu quero andar na sua palavra. Se você ainda não está enquadrado naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus falou hoje, se você está aquém, se você, Senhor, eu estou devendo mesmo, Pai, se arrependa no Senhor. Não endureça o seu coração, meu irmão, porque o céu não é lugar de gente de coração duro, mas de corações quebrantados. Amém? E não queira achar que você vai para o céu porque vai acontecer um tchum dentro de você e você vai deixar de ser... Você aqui era coração duro, era indiferente, não perdoava, não amava, não contribuía, não abençoava, não fazia nada. Não ache você que dessa forma você vai para o céu. Da mesma forma que eu sei que se dessa forma eu também não vou para o céu. Existe uma forma, existe uma noiva, existe um critério na palavra para aqueles que vão para o céu. É difícil? É. A porta é estreita? É. Mas, amados, eu quero pagar esse preço. Porque não se compara o que está por vir, a Jerusalém celestial, com qualquer coisa deste mundo. Amém? Feche seus olhos.